Vamos lá. Bom, pessoal, hoje a nossa aula é sobre eficiência energética. Estamos caminhando para o fim. Semana passada vai ser a nossa última aula. Semana passada, Semana não. que vem. Semana que vem, troquei. Semana que vem vai ser a nossa última aula. Eu já coloquei no Teams aí a atividade, a última, né? Valendo 10 pontos sobre essa aula de hoje, sobre eficiência energética. E semana que vem vai ser a nossa última aula. Eu vou falar de tarifação de energia. Não vai ter exercício nenhum sobre a aula. Mas é um assunto muito interessante, é um assunto também necessário, né? A gente entender como que a energia é tarifada, a gente que vocês vão trabalhar, né? A gente que é do meio aí, é importante saber e não é nada muito difícil, né? A energia, semana que vem eu vou falar melhor, mas a tarifa residencial é muito simples, né? Mas a tarifa industrial, ela é cobrada um pouquinho diferente, tem alguns detalhes, mas não é nada muito complicado, não. É importante a gente entender. Mas bom, vamos para a aula de hoje, né? Vamos começar por hoje aí, que hoje a gente vai falar de eficiência energética, tá? Bom, o que que é eficiência energética, né? Bom, todo processo de transformação de energia, seja ele envolvendo energia elétrica ou não, a gente tem perdas, tá? Pode ser um processo térmico, um processo que envolve energia elétrica mesmo, para iluminação, enfim. A gente tem perdas em qualquer processo que envolve energia. A gente não tem um sistema que é 100% eficiente. Um exemplo aqui, ó, uma lâmpada incandescente que caiu em desuso já, né? Ela transforma só 8% da energia elétrica que chega nela em luz. O resto ela dissipa como calor, tá? Então, a lâmpada incandescente ela é mais eficiente para esquentar do que para iluminar em si, tá? Bom, e de maneira, uma definição mais formal, né? A eficiência energética ela é a capacidade que um componente, um aparelho, máquina ou um equipamento, né? É a capacidade que ele tem de realizar uma determinada tarefa gastando o mínimo de energia possível. Então, se eu tenho dois aparelhos que realizam a mesma tarefa e um gasta menos energia, esse aparelho ele é mais eficiente, tá? Bom, e por que que é importante esse assunto de eficiência energética que a gente vai falar dele hoje? Bom, a preocupação com eficiência energética, principalmente no começo do terceiro milênio, né, lá nos anos 2000, ela aumentou muito, ela teve muito em evidência, principalmente no Brasil, depois que teve aqueles apagões, né? Ali no 2001, final de 2001, da- praticamente durante o ano de 2001, não me lembro bem se pegou 2002 um pouquinho. Principalmente depois disso, é que o governo incentivou, né, a produção e o uso de lâmpadas fluorescentes para substituir as incandescentes. Isso aí reduziu muito a carga, né, do nosso país e tiveram outras ações também relacionadas à eficiência energética para diminuir, não só aumentar a produção de energia, né, que era um, uma solução a longo prazo, né, porque a gente demora para construir usinas, seja ela hidrelétrica, termoelétrica, isso era demorado. Então, uma solução mais rápida era a eficiência energética, era a questão da lâmpada que eu estou falando, incentivar as indústrias a usarem motores mais eficientes, né? Enfim, tiveram uma série de medidas, eu vou comentar algumas com vocês aqui, para reduzir esse consumo, porque eficiência energética não é relacionada a você gerar, não é só você gerar mais energia, né? Você consumir menos para realizar as mesmas tarefas. E isso, no Brasil, se deveu muito àquela questão do apagão, mas no mundo por causa do apelo ambiental também, né? Para tentar reduzir o consumo de combustíveis fósseis, de gerar energia elétrica usando com queima de combustíveis, tentar diminuir isso. E a eficiência energética contribui muito. Bom, e o que que é mais atrativo do ponto de vista do consumidor? Não que não seja importante, né? Você reduzir o impacto ambiental, é super importante, mas do ponto de vista do consumidor, a eficiência energética ela vai reduzir a conta de luz, vai reduzir sua despesa, tá?
E isso é muito interessante aí, desde o consumidor residencial até o consumidor industrial. Então, por isso que a eficiência energética ela emplacou, né? Ela é uma ideia que deu certo no Brasil e no mundo. Bom, e quando a gente, sem ser do ponto de vista do consumidor, do nosso ponto de vista, vocês que vão ser técnicos em eletrotécnica, né? Isso brevemente, né? Falta um mês aí, menos de um mês. A gente tem que ter uma visão de como implementar essa eficiência energética, tá? Bom, e quando a gente faz um projeto de eficiência energética, a gente começa pelo diagnóstico energético, que é o quê? Eu separei numa série de passos aqui, mas nada mais é do que a gente fazer uma vistoria na instalação, seja numa residência, seja num comércio, seja numa indústria, a gente verificar o que está gastando muita energia, o que pode ser melhorado, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui em tópicos como que a gente faz um diagnóstico energético de uma instalação. Bom, a primeira coisa é a identificação do problema, né? É, quando alguém contrata a gente para fazer um projeto de eficiência energética, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reunir a maior quantidade de informação possível que a gente tem daquela instalação, tá? Se a gente não tiver informação da instalação, se a gente tiver poucas informações, né, alguma coisa que o dono do lugar te contou, fica difícil. A gente tem que ir lá no lugar e nós mesmos levantarmos as informações necessárias para fazer o projeto. Bom, a gente tem que saber dos custos da energia nessa instalação, tá? Que é quanto que essa empresa está pagando de energia e ao observar a conta de energia dessa empresa, ou se for na residência também, na residência é mais difícil, mas na empresa, a gente vai conseguir observar uma série de fatores na fatura dela, que vai nos dar uma visão aí de onde que ela está gastando mais, onde que a gente pode melhorar. Bom, e algumas coisas que a gente pode observar nessa conta de energia. Bom, a primeira é a demanda, né? Na nossa residência, a gente não paga demanda, a gente só paga a energia consumida. Mas uma empresa, ela paga demanda também, tá? Por exemplo, se eu tenho na minha casa, sei lá, 15 quilowatts de demanda instalada, eu não pago a demanda. Agora, uma empresa, principalmente na indústria, né? Comércio também, mas na indústria mais, a demanda, quando é muito grande, por exemplo, se eu estou demandando 75 quilowatts ou 75 kVA, eu tenho que pagar por essa disponibilidade, eu tenho que pagar para a concessionária de energia é, entregar aquilo sempre que eu preciso, tá? E bom, se o que seria demanda? Seria a potência máxima da instalação. Aqui tem um exemplo de um chuveiro. Ó. Se um chuveiro ele tem 3.500 watts de potência, quando ele está ligado, ele precisa de 3.500 watts naquele momento para funcionar. Então, essa é a demanda dele. A demanda é dada, então, em quilowatt, tá? É potência. E a gente paga também pela energia consumida. A energia consumida, a unidade é quilowatt-hora. Vai ser o quê? Vai ser a potência média, né, que a gente consome ao longo de um período. A gente vai pegar a potência consumida no intervalo de tempo e multiplicar por esse intervalo de tempo. A gente vai ter energia, tá? Então, isso aqui são dois fatores que a gente consegue observar na conta de luz. Por exemplo, uma indústria, se ela tiver com uma demanda de 75 kVA, que eu falei, e todo mês ela está ultrapassando essa demanda, ela vai pagando multa, né? Ela vai pagando uma taxa aí por ultrapassar. Então, será que não seria interessante corrigir essa demanda com a concessionária, contratar uma demanda maior? Ou então alguma ação dentro da empresa que a gente consiga diminuir essa demanda nessa hora do pico, que dá o pico, que eu ultrapasso a minha demanda? Então, se eu tá ultrapassando a demanda ou não, ou se a minha demanda está muito acima do que eu estou gastando, eu diminuir ela, isso aí pode diminuir a conta de luz. A energia consumida, aí já é um pouco diferente. Aí a gente tem que ver o que está gastando mais, né? O que está ficando mais tempo ligado. E outra coisa importante, o horário do consumo. A gente, como consumidor residencial, isso não é muito importante, né?
Mas na indústria, a indústria paga mais pela energia no horário de pico. Então é interessante que ela gaste energia fora do horário de pico, tá? Porque senão ela vai pagar bem mais caro para usar energia num horário aí entre 6 da tarde e 9 da noite, aproximadamente, tá? Outro fator aí, muito importante na indústria também, que a gente não dá valor na instalação residencial, fator de potência, tá? O que que eu acredito que vocês tenham aprendido sobre fator de potência em outras disciplinas, né, em circuitos ou em instalações elétricas também. O fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente, tá? É um parâmetro que nos dá a quantidade de potência reativa que a gente está demandando na nossa instalação. Quanto mais potência reativa, mais eu tenho perdas no meio do caminho, lá da subestação até a energia chegar na minha instalação. Então, o interessante é que a minha potência reativa demandada seja zero, só que isso é impossível porque tem alguns aparelhos aí dependem da energia reativa para funcionar, né? Motor, transformador, enfim, não tem como operar sem, mas a gente tem que reduzir o mínimo possível, tá? E o fator de potência a CEMIG, pelo menos, o limite é 0,92. Se eu ficar abaixo disso, tanto o fator de potência capacitivo quanto indutivo, eu vou pagar multa, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A empresa não pode ultrapassar esse limite mínimo aí de fator de potência, senão vai pagar mais de bobeira. Bom, fator de carga. Fator de carga é um parâmetro que relaciona a demanda média com a demanda máxima, tá? Bom, se o fator de carga ele estiver muito pequeno, isso significa que o meu consumo médio ele está muito menor do que o meu consumo máximo. Ou seja, eu tenho uma determinada hora do mês, do dia, um determinado dia do mês, que eu estou gastando muito, mas isso não é repetitivo, isso não é um problema que se estende, é um problema pontual, tá? Então é diferente, eu atacar um problema pontual, né, eu passo uma demanda altíssima em dado momento, do que eu atacar um problema de um aparelho que funciona o mês inteiro, de uma forma contínua, né? Então, todos esses parâmetros que eu falei aqui são indicadores, né, de onde que a gente pode melhorar a eficiência energética no sistema. Bom, e alguns aqui estão um pouco repetitivos, né? Basicamente aquilo que eu falei, mas o que? Quando a energia é utilizada, é importante a gente saber quando, por quê? No horário de pico, ela vai ser mais cara se eu tiver numa indústria, tá? Esse horário de pico aí é entre 18 e 21 horas. Então, a indústria evitar de gastar energia nesses horários pode ser mais vantajoso para ela, né? Ela pode perder a produção durante esse horário, mas o que ela vai pagar de energia, talvez não valha a pena ela produzir durante o horário de pico, tá? Onde a energia é utilizada é aquele lance que eu falei de ir de equipamento em equipamento lá na instalação, anotando a potência de cada um, tá? E vendo o tempo também que cada um fica funcionando durante o dia. E eu começo, e com isso eu posso tomar ações de qual tipo? Por exemplo, eu tenho um motor muito antigo lá, com eficiência baixa, de 80%, tá? De repente eu posso sugerir de trocar o motor por um motor mais novo, um motor moderno, com eficiência maior que 90%. Talvez aquilo vai ser um gasto alto na hora, mas em 3, 4 meses você recupera aquele investimento, porque essa conta de energia vai baixar. Se for vários motores, né, o investimento é muito alto, mas você pode ir trocando um de cada vez, tá? Você troca um, recupera o capital, troca outro, tá? Então isso aí gera uma economia, um planejamento a longo prazo. Bom, e tudo isso que eu falei, a gente vê esses indicadores, a gente vai identificando as possibilidades de economia, né? Algumas ações demandam esse investimento que eu falei, uma troca de motor, você tem que gastar dinheiro para comprar um motor novo. Então a gente tem que avaliar o que? Necessidade ou não de investimentos, tá? No caso do motor, não tem, eu posso dar uma manutenção no motor, né? Às vezes trocar o mancal dele, lubrificar, fazer limpeza.
Enfim, isso aí também pode melhorar a eficiência dele. É uma manutenção rotineira que muitas vezes isso aí é esquecido, né? E isso pode melhorar muito a eficiência. Isso aí não vai gastar um dinheirão. Isso aí é questão mais de ir lá e fazer, né? Então, nem tudo eu preciso gastar dinheiro para melhorar a eficiência energética. Iluminação. Às vezes a gente está num ambiente que precisa de iluminação o dia inteiro. Tá de dia e você precisa ligar as lâmpadas do local. Por quê? Porque o local é muito fechado. Às vezes, se quebrar umas paredes ali para abrir janela, para entrar luz, a gente aproveita a luz do dia. Isso aí é uma coisa que tem que ser observada, principalmente durante a construção do local, né? Construir o local muito fechado, você vai perder a luz, você vai acabar gastando energia para iluminar. Então, isso aí é importante, aproveitar a luz do sol, aproveitar a luz do ambiente. Ela é gratuita a luz do sol. Ele está iluminando a gente durante o dia. Vai perder essa luz, vai fechar o ambiente para quê? Para ter que ligar uma lâmpada, pagar para concessionária? Bobeira, né? Então, são coisas aí que nem sempre está ligado também à instalação, né? Essa questão de entrar a luz está mais ligada à parte do projeto arquitetônico, né? Então, nem sempre é o engenheiro, nem sempre é o eletricista que vai dar essa solução de eficiência energética. Às vezes pode ser o arquiteto aí, ou o engenheiro civil, que seja. Bom, outra medida também, modo de agir do usuário, tá? Bom, às vezes só uma reeducação, né, no ambiente de trabalho. Por exemplo, saiu para almoçar, desliga o computador, desliga tudo, não deixa ligado, tá? Porque pô, uma hora de almoço. Você pensa, uma empresa que tem 50 computadores, um computador não gasta muito, mas 50 computadores, 50 pessoas saem para almoçar, todo mundo deixa ligado, vai ficar uma hora ligado de bobeira. Isso todo dia, durante 30 dias no mês, se todo mundo desligar na hora do almoço, ia dar uma economia. Então, isso aí é só mudar os hábitos, né? Isso aí, mudar hábitos também ajuda na eficiência energética, tá? Bom, intervenções no modo como a empresa trabalha, distribuir demandas ao longo do tempo, tá? A procura de custos menores. Eu vou falar melhor de um exemplo disso aí, que é o quê? Quando eu chegar lá, eu vou falar um exemplo do forno, mas isso seria o quê? Por exemplo, se eu tenho muita gente trabalhando num local, tá? O que que seria interessante? Eu trabalhar com todo mundo, cada um em uma sala, cada um ligando uma lâmpada na sala, um ar-condicionado por sala? Ou será que é melhor eu colocar todo mundo num salão, todo mundo em baia ali, um ar-condicionado central e uma iluminação mais eficiente para uma sala ampla? Então, isso aí também é o modo como a empresa trabalha, né? Isso aí é uma questão de planejamento, pode aumentar a eficiência energética. Bom, e por último aqui, se houver necessidade, realizar investimentos em novos equipamentos. Questão que eu falei, trocar o motor, no caso de iluminação, trocar a iluminação, que muito lugar ainda tem, principalmente a gente tem galpão, tem aquelas lâmpada de mercúrio, né? Vapor de mercúrio, aquelas lâmpadas grandona lá. Dá para fazer iluminação com LED hoje em dia, tá? Não tem por que não fazer. Se você colocar LED, você vai aumentar a eficiência energética, tá? Consegue distribuir LED no local inteiro e gastar com uma eficiência muito maior. Vai iluminar a mesma coisa e gastar muito menos, tá? Trocar motor, às vezes vale a pena, às vezes não vale. Às vezes não vale a pena. Você vai ter que gastar um dinheiro com o motor ali que vai dar uma economia que não justifica você ter que trocar um motor. Vou falar mais especificamente desses aparelhos. Bom, e finalizando o diagnóstico energético. Adequar o consumo à necessidade, tá? Chegou no exemplo que eu falei do forno, tá? Bom, se eu tenho uma empresa que precisa de um forno para aquecer algumas peças, tá? E ela fica com esse forno ligado o dia inteiro e aquece um pequeno número de peças por vez, talvez seja mais interessante o quê? Eu juntar todas as peças que eu preciso aquecer num dia, tá? E falar assim, ó, vou ligar o forno, ele vai ficar ligado uma hora só. Sei lá, de 3 às 4 da tarde. Então,
vão produzir as peças aí até as 3 da tarde que nós vamos ligar o forno. Se passar das 3 da tarde, já era, só amanhã que vai aquecer a peça, tá? Bom, isso é muito mais vantajoso do que eu ficar com o forno ligado o dia inteiro, né? Eu, eu tenho que planejar o trabalho. Isso aí, se eu tentar fazer da mesma forma que eu estou fazendo ali o fluxo da produção, e fizer isso, é lógico que eu vou atrapalhar, mas se eu planejar o fluxo da produção, né? O, minha linha de produção para que eu consiga ligar o forno apenas 1 hora no dia, eu vou melhorar e muito a minha eficiência energética. Então isso é só uma questão de pensar, não tem que trocar nada, não tem que trocar peça nenhuma. Só uma questão de adequar aí o consumo à necessidade que eu tenho. Melhoria da eficiência do sistema, tá? No caso aqui seria concentrar intervenções nos equipamentos do processo produtivo. Bom, e o que que seria concentrar essas intervenções? Ligado, mas isso aqui eu quero dizer a manutenção, tá? E a operação desses equipamentos. Eu tenho que dar uma manutenção adequada. Como eu falei, se eu não der manutenção adequada no motor, se eu não lubrificar ele, não trocar o mancal ali do eixo, ele vai começar a ter muita perda, ele vai começar a baixar a eficiência, por quê? Os equipamentos vão desgastando com o tempo, isso é inevitável, a gente tem que dar essa manutenção, tá? E não vou entrar no mérito, mas tem 3 tipos de manutenção, né? Tem manutenção preventiva, onde você simplesmente vai lá e troca uma peça antes da hora. Você sabe que ela vai demorar mais ou menos um tempo ali para estragar. Você antes da hora, você vai lá e troca ela estando boa, não, só para ficar precavido, dela não dá problema, tá? Manutenção corretiva, você espera a peça o aparelho dar problema para você ir lá consertar. Essa é a pior de todas, na minha opinião, porque dependendo do tempo que vai demorar esse conserto, você está perdendo sua produção, tá? Então, muito ruim. E tem manutenção preditiva, tá? Manutenção preditiva você consegue prever quando que esse equipamento vai o limite ali que ele vai aguentar para você trocar. Então, é fazer testes, né, medições, para poder fazer essa medição, essa troca, né, essa manutenção na hora certa. É um pouco melhor que a preventiva, porque às vezes a preventiva você troca uma peça que está boa, só para seguir um protocolo. A preditiva não. A preditiva você vai verificar se essa peça está boa. Se ela tiver, você não vai trocar, tá? Bom, outra coisa, calibragem dos equipamentos, principalmente da medição. Começar a medir errado alguma coisa, o processo vai ficar errado, você vai acabar perdendo aí energia. Tecnologia nova, sempre verificar se tem alguma tecnologia melhor, no caso, a lâmpada de LED, um motor mais eficiente, uma esteira com conjunto de polido mais eficiente. A esteira é mais difícil, né? Mas, enfim, sempre estão surgindo novas tecnologias mais eficientes. Sobrecarga de equipamento, principalmente em motor, prejudica muito, porque se diminui a vida útil. Então, não é interessante você ficar operando um equipamento em sobrecarga sempre, tá? Se ele consegue operar em sobrecarga, isso aí tem que ser uma coisa muito pontual, tá? Em um dia no mês, se precisar operar em sobrecarga, é uma coisa. Agora, se operar os 30 dias do mês com esse aparelho em sobrecarga, a vida útil dele vai diminuir. Então, tem que reprojetar, repensar o processo para que você possa aumentar a vida útil dos equipamentos e diminuir a quantidade de manutenção também, né? Porque sobrecarga aumenta a quantidade de manutenção necessária. Por último, aqui a automação do processo, tá? O processo automatizado, naturalmente, ele é mais eficiente, porque alguns controles, se ele é feito por uma máquina, né, se ele é feito por um sistema automatizado, ele vai ser muito mais sensível do que se ele for operado por um ser humano, né? Então, é muito mais rápido também. Então, pela agilidade de tomada de decisão e conseguir chegar num ponto de operação ótimo, a automação ajuda muito também, tá? Por exemplo, se eu tentar regular uma esteira lá para a velocidade dela, para não começar a embolar muito meus produtos ali na linha de produção, se eu tentar fazer isso manualmente, eu vou chegar numa velocidade ali mais ou menos certa. Se eu tiver uma automação ali no meu processo, eu vou chegar numa velocidade ótima, que eu vou conseguir cada etapa ali de produção na minha esteira, ela
ocorra de uma forma harmônica, ela tem harmonia ali, não fica afunilando muito o processo em determinado ponto. Então, a automação ajuda muito nisso. Por último aqui, a otimização do fornecimento de energia, tá? Bom, essa aqui é a mais difícil, né, de ser implementada, que é a mais cara, né, da gente otimizar o fornecimento de energia. Como que a gente faz isso? É investir, por exemplo, em instalar painéis solares, né, para aproveitar a luz do sol. Se eu tiver uma empresa com um galpão enorme, um telhado enorme, sol batendo o dia inteiro, né, por que não aproveitar esse sol batendo lá para produzir energia? Tem que ter um investimento alto, mas tem retorno. Um exemplo aqui, ó, usina de produção de açúcar e álcool, né, que processa a cana. Se eu jogar o bagaço fora, eu estou jogando energia fora, tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma reutilização do bagaço da cana, fazer a queima dele para gerar energia a partir de um processo térmico, tá? Então eu estou pegando um rejeito ali, que é o bagaço da cana que eu ia jogar fora, não ia fazer nada com ele, e ele está servindo de combustível para mim, tá? Eu vou queimar ele, isso aí, do ponto de vista do meio ambiente, não é bom não, tá? Mas eu vou aproveitar algo que eu ia jogar fora para produzir energia e diminuir a minha conta de luz. Então é uma forma aí também de aumentar a eficiência do meu processo. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre três pontos que eu acho que são os pontos que a gente mais consegue melhorar a eficiência energética, que é a iluminação, ar-condicionado e motores, tá? Vou falar um pouquinho de cada um. Bom, e rapidinho, tudo isso que eu falei até agora é o diagnóstico energético, não só o diagnóstico, mas as ações que a gente consegue tomar, né, para melhorar a eficiência energética. Eu falei mais ou menos por alto, mas começando a falar aqui da iluminação, já falei que o LED é mais eficiente, né? Eu acredito que vocês saibam disso, mas mostrar números aqui para vocês verem por que o LED é mais eficiente. Bom, a gente tem basicamente três tipos de lâmpadas aí, principalmente que a gente utiliza em residência. A incandescente, que ninguém utiliza mais, é muito difícil de ver uma lâmpada incandescente, principalmente para vender. Lâmpada fluorescente, que ainda é bastante utilizada, né? E lâmpada de LED, que é a mais eficiente de todas, tá? Como eu falei, lá na época do apagão, no começo dos anos 2000, a lâmpada incandescente foi substituída pela fluorescente, tá? Para aumentar essa eficiência, para a gente gastar menos energia. E nos últimos anos, na última década aí, foi substituído por qual? Pelo LED, que é muito mais eficiente do que a lâmpada fluorescente. Bom, tem alguns parâmetros aqui que a gente, num sistema de iluminação, que podem ser um indicativo para a gente da eficiência desse sistema de iluminação. Bom, o primeiro é o fluxo luminoso, tá? A unidade dele é o lúmen e ele é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa, por uma lâmpada, tá? A quantidade de luz que essa lâmpada está irradiando. Se eu pegar talvez aquelas três lâmpadas que eu falei, elas podem ter o mesmo fluxo luminoso, tá? O LED não é necessariamente mais potente do que uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada incandescente. Ele pode ter o mesmo fluxo luminoso, mas não é isso o principal, tá? Bom, porque o fluxo luminoso, a lâmpada está emitindo aquela luz toda, mas será que ela vai chegar no ponto que ela tem que iluminar? Se a gente utilizar um lustre, né, alguma, alguma luminária, né, já prejudica. Então, ó, tem uma medida que nos dá uma informação melhor, eficiência luminosa, tá? Que vai ser o fluxo luminoso em relação à quantidade de potência que essa lâmpada demanda, a unidade vai ser lumen, que é o fluxo luminoso, por watt, que é a quantidade de potência. Bom, o próprio nome já diz, né? Eficiência luminosa. Aqui o LED ganha. Por quê? Para eu emitir uma mesma quantidade de luz, o mesmo fluxo luminoso, a potência que eu demando é muito menor num LED, tá? Então, essa eficiência que conta para a gente. E um outro parâmetro aqui que é a iluminância,
tá? Esse aqui também não adianta eu ter uma eficiência luminosa boa, um fluxo luminoso bom, por causa da questão que eu falei da gente não conseguir iluminar a superfície que a gente quer com uma determinada lâmpada, por mais que ela seja mais eficiente. Se eu não estou iluminando do jeito que eu quero, não adianta nada, tá? E a unidade dela é lumen por metro quadrado, tá? É a quantidade de lumens que atingem 1 metro quadrado na superfície que eu estou iluminando. Então, essa iluminância ela não depende só da lâmpada, ela não é uma característica só da lâmpada, assim como o fluxo luminoso e a eficiência luminosa, mas do ambiente onde a lâmpada está instalada e também do, da luminária, do lustre que a gente utiliza para instalar essa lâmpada, tá? Então, tudo isso aí, se a gente, dependendo da luminária que a gente utilizar, a gente consegue, mas do ambiente onde a lâmpada está instalada e também do, da luminária, do lustre que a gente utiliza para instalar essa lâmpada, tá? Então, tudo isso aí, se a gente, dependendo da luminária que a gente utilizar, a gente consegue aumentar a iluminância e a eficiência luminosa também. Bom, aqui são dois parâmetros aí de lâmpada que eu não ia colocar isso aqui, não acabei colocando, tá? Índice de reprodução de cor é a capacidade que uma fonte de luz tem de reproduzir a cor de um objeto em relação à luz do dia. Se eu colocar um objeto com a luz do sol batendo, a luz do sol é a melhor luz que eu tenho. Não tem como fazer uma luz artificial melhor que a luz do sol. Eu vou ver as cores bem definidas daquele objeto, tá? Se estiver de noite, eu estiver num ambiente iluminado por lâmpadas, eu posso ver as cores desse objeto um pouco diferente. Por quê? Ele está refletindo alguma faixa de frequência da luz e está absorvendo outras. Então a gente está vendo ali meio que um reflexo da luz, tá? Então, se essa minha lâmpada é branca, eu vou conseguir ver o objeto ali que eu quero com as cores certinhas. Agora, se eu tiver uma lâmpada amarelada, o meu objeto vai ficar amarelado também, tá? Então, isso aí, principalmente em indústria, se eu iluminar alguma linha de produção aí com uma lâmpada que não consiga refletir legal as cores daquele objeto, isso aí pode prejudicar a minha linha de produção, a qualidade da produção cai, tá? Bom, e por último aqui, temperatura correlata de cor, TCC, né? A unidade dela é Kelvin, que é a unidade de temperatura absoluta. Bom, isso aqui é uma medida para a gente saber qual que é a cor que a lâmpada irradia. Se vai ser branca, se vai puxar mais para azul, se vai ser mais amarelado, tá? Se eu tiver em torno de 4.000, a fonte é neutra, então ela vai possuir a aparência branca, essa lâmpada. Se eu tiver abaixo disso aí, começar a chegar para baixo que em 3.000 Kelvin, é porque a lâmpada é amarelada. E se eu ficar muito mais alto do que o 4.000 Kelvin, chegar lá na casa de 6.000, eu começo a ficar com uma luz azulada, certo? Então, é, eu posso desejar essa luz de uma cor específica, algum local, né? Por exemplo, bom, agora a gente não revela foto mais, né? Agora é tudo digital, mas aquelas câmeras que revelavam foto precisavam de luz vermelha, né? Não adiantava eu colocar uma lâmpada amarela ou branca lá, eu precisava de um ambiente escuro com a luz vermelha para poder revelar as fotos, para isso não interferir na revelação. Então, eu posso ter algum local que eu preciso de uma cor específica e essa temperatura correlata de cor é que dá essa informação para a gente. Peguei 3 lâmpadas aqui para comparar com vocês o que é mais importante para eficiência energética. Essa lâmpada halógena, ela não chega a ser uma lâmpada incandescente, né? Tá, eu não achei nenhuma para vender na internet, nenhuma lâmpada incandescente, mas essa lâmpada halógena ela é bem ruinzinha, né? Parecido com a incandescente. Ela, ela tem essa potência aqui, ó, de 100 watts. Tá falando até aqui na caixinha que ela substitui uma lâmpada incandescente de 150 watts, né? Parabéns para ela, diminuiu 1/3 aí da potência que eu ia gastar com uma lâmpada incandescente. Aí eu anotei aqui, ó, fluxo luminoso, tá? Sempre nessa ficha técnica que a gente vai conseguir ver essas informações. Fluxo luminoso, a eficiência luminosa dela é 19,5 lumen por watt, tá? A gente vai ver com uma eficiência baixa, vou comparar com outras lâmpadas. E ó, é luz amarela, tá? 3.000 Kelvin,
a TCC dela, temperatura correlata de cor. Então, se eu precisar de um ambiente iluminado com luz branca, essa aqui já não serve, porque a luz dela é amarelada. Lâmpada fluorescente. Tentei pegar uma potência, ó, um fluxo luminoso próximo, tá? Mas nem sempre a gente consegue bater o fluxo luminoso certinho. Aqui estava em 1950, o fluxo luminoso dessa lâmpada é um pouco menor, 1180, porém ó, a potência dela diminuiu bastante, era 100 watts, agora é 20 watts na minha fluorescente, tá? E como que a gente faz para relacionar isso aí? Eficiência luminosa, vai ser 59 lumen por watt. Aumentei bastante a minha eficiência luminosa já. Porém, ó, eu tô aqui, ó, com a minha temperatura correlata de cor 2700 Kelvin. Ainda tá amarelada essa lâmpada aqui. Então, ainda tem um ponto aí que eu posso melhorar. Deixei por último aqui a lâmpada de LED, tá? A potência dessa lâmpada, 13 watts. E o fluxo luminoso, 1311. A eficiência luminosa dela, dividindo esses valores aqui, dá 100,8 lumen por watt. É a maior eficiência que eu achei aqui, tá? Uma potência baixíssima de uma lâmpada que a gente pode utilizar no cômodo de uma casa, né? Não é uma lâmpada, lógico que eu não vou utilizar num galpão industrial, mas na nossa casa a gente utiliza uma lâmpada dessa e o consumo dela é bem mais baixo. A temperatura correlata de cor dela, 3000 Kelvin, tá? Ela não é o ideal, tá? Não está perto do 4000 lá, que é a luz branca, porém, ela já é quase uma luz branca, né? Pro nosso olho aí a diferença é mínima. No ambiente industrial isso pode fazer muita diferença. Por quê? Quando a pessoa trabalha o dia inteiro, ela está ali horas e horas ali trabalhando em uma bancada ou em algum outro local, né, que está sendo iluminado. Se eu tiver com luz amarelada, isso aí vai prejudicando. Por quê? Vai cansando a vista da gente. Então, no ambiente industrial, é interessante que eu tenha uma lâmpada de pelo menos 4000 Kelvin de TCC. Por quê? Porque aquilo vai aumentar a tensão do operador, né, do trabalhador ali naquela bancada. Principalmente serviço que está sujeito a acidente, isso é muito importante para a tensão não cair, para eu conseguir enxergar perfeitamente ali o que eu estou fazendo. Mas isso aqui é para mostrar para vocês aí por essa medida de eficiência luminosa, porque que o LED é mais vantajoso, é mais eficiente, beleza? Bom, no caso, tanto numa indústria, num comércio, numa residência, essa questão de melhorar a eficiência da iluminação, isso passa pelo que a gente chama de projeto luminotécnico, tá? O projeto luminotécnico, ele tem que ser feito, o ideal é ele ser feito durante a construção do local, né? Por quê? Primeira coisa que eu sempre falo, tentar aproveitar ao máximo a iluminação natural, tá? Essa é o básico, porque eu não vou precisar de lâmpada nenhuma, tá? Se eu aproveitei o máximo da energia da luz do sol, beleza, já não preciso ligar a lâmpada durante o dia, já vou gastar um pouco menos de energia. Agora, durante a noite não tem escapatória, eu tenho que ligar minhas lâmpadas. Então, o projeto luminotécnico, ele visa distribuir de uma maneira eficiente as lâmpadas pelo ambiente e determinar qual que vai ser o melhor tipo de lâmpada para aquele ambiente, tá? Se eu vou utilizar um monte de lâmpada pequena, se eu vou utilizar uma lâmpada grande concentrada ali no local, entende? Então, isso passa pelo projeto luminotécnico. Isso aí dá para fazer na mão, mas tem softwares aí, principalmente arquiteto gosta muito de utilizar esses softwares aqui para fazer projeto luminotécnico, para visar essa eficiência e também as exigências, né, que o cliente faz. No caso aqui me parece um restaurante, né? Tem um projeto luminotécnico de um restaurante aqui. Esse software que chama Dialux, ele é gratuito, tá? Eu coloquei outros exemplos aqui, o AGE32, que bom, eu nunca peguei um software desse para fazer um projeto, não, mas me parece que o Dialux e o AGE32 são os melhores aí para fazer, tá? Existem outros pagos também, não existe só software gratuito, tá? Mas isso ajuda a melhorar a eficiência energética.
vai ser um gasto ali para fazer o projeto, mas ao longo do tempo a sua conta de energia vai ficar baixinha. Bom, iluminação, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Até esse projeto aí a gente tá vendo com a Juliana. Ah, eu imaginei. Instalações elétricas. Não sei se ela falou de algum software, né? Mas facilita um pouquinho a vida. Não, a soft é a munheca. É. Mas tem aí, facilita um pouquinho a vida esses softwares aí. Bom, Ô André, toda lâmpada que a gente for pegar, vai ter essa tabelinha que você fez aí do lado aí? vai. Essas informações nela? Bom, vou voltar aqui na lâmpada. Deixa eu ver. Essa aqui tá com a Isso aí, ó. tabelinha. Potência, fluxo. Então, a eficiência não está na tabela, não. Mas como é que você calcula a eficiência? Você vai dividir o fluxo luminoso pela potência, é lumen por watt, tá? Mas tanto a potência quanto o fluxo luminoso está aqui na tabela. Certo? Certo. TCC aí, também, né? Também. TCC tá aqui, ó. Temperatura de cor, 3.000 Kelvin, tá aqui. Tem outras informações também, né? Tensão, essa lâmpada aqui é 220, a base dela é 27, a rosca dela, né? O tipo de rosca dela, vida média de 2.000 horas. Alguns vão ter essa informação aí também. A vida média de média é muito maior do que uma lâmpada incandescente ou halóide. E Oi, pode falar. Como é que eu sei que a lâmpada ela tem uma quantidade de lume bom? Ela tem que ter quantos lumes por watt? Não, aí lumen por watt é eficiência energética, é eficiência luminosa, tá? Aí se ela vai ser uma lâmpada que ilumina mais ou menos, aí isso aí não depende da eficiência energética, não. Vai depender do fluxo luminoso, da quantidade de lumens dela, tá? Quanto mais lumens, mais ela ilumina. Ah, tá. Mais gasta também. Certo. Então vamos para o ar-condicionado? Gente, ar-condicionado... Vamos que tá precisando mesmo. Liga ele aí. Não tem não, quem dera. Quer dizer, quem dera não, porque a conta é alta também. Bom, o ar-condicionado, gente, em algumas cidades, principalmente no Brasil, cidades muito quentes, muita gente tem ar-condicionado em casa, ambiente de trabalho também, é muito comum ter ar-condicionado, escritório, comércio e na indústria também, em alguns pontos, né? Bom, e o ar-condicionado, ele pode ser usado tanto para o controle de temperatura ambiente, quanto para controlar a umidade e pureza do ar, principalmente se eu estiver num laboratório, né, um laboratório farmacêutico, um laboratório químico, pode ser necessário ter o ar-condicionado para não elevar a temperatura do ambiente por causa do processo que eu estou fazendo ali, da análise química, análise que esteja sendo feita naquele laboratório. O ar-condicionado ele também garante essa umidade do ar mais alta, né, para não ficar muito seco, e também a temperatura no ambiente. Então, não é só por causa da temperatura que a gente utiliza ar-condicionado, tem lugares aí que é necessário, por causa de umidade. Bom, o ar-condicionado, gente, ele pode ser usado tanto para resfriar o ambiente, né? No Brasil, basicamente, a gente usa o ar-condicionado para resfriar, mas ele pode ser usado para aquecer também. Não é muito comum, né? O ar-condicionado de carro, principalmente, ele aquece, é usado para aquecer dependendo do dia frio, mas fora do Brasil, o pessoal prefere usar um aquecedor do que utilizar um ar-condicionado, ele permite fazer o aquecimento do ambiente de uma maneira mais eficiente do que um ar-condicionado faria. Então, é comum separar essas duas coisas. Mas, bom, é difícil um lugar eu precisar de um aquecedor e de um ar-condicionado. Geralmente eu preciso de um só, né? A não ser que você tiver em Juiz de Fora, que em um dia você tem as 4 estações do ano. Aí seria interessante, mas a maioria dos lugares você precisa aquecer ou você precisa resfriar. Bom,
A primeira medida para aumentar a eficiência do sistema de resfriamento aí, ou de aquecimento durante a construção, tentar aproveitar ao máximo a ventilação natural, no caso de um lugar quente, né? Tentar fazer a construção arejada para você aproveitar essa ventilação natural. E no caso de um lugar frio, existem técnicas de construção, né, para precisar usar o mínimo possível um aquecedor, para conseguir manter a casa aquecida e ela perder pouquíssimo calor para o ambiente. Aqui no Brasil a gente não dá muita bola para isso, né? Mas no sul do Brasil o pessoal fica mais atento com isso durante a construção, né? Não deixar o ambiente perder muito calor, ou melhor, o ambiente interno não perder calor para o ambiente externo. Então, primeira coisa, antes de usar o ar-condicionado, a gente tem que saber aproveitar ao máximo aí o natural, né? Bom, o ar-condicionado, gente, a capacidade dele de resfriar tem duas unidades que elas são usadas, tá? A mais comum, que pelo menos eu vejo, é o BTU, que é a unidade térmica britânica, ou também no Sistema Internacional de Medidas, a tonelada de refrigeração, que é o TR. Um TR, uma tonelada de refrigeração, ela equivale a 12.000 BTU, tá? Então, essas são as unidades aí. Quanto mais BTU, quanto mais TR um ar-condicionado tem, mais ele resfria o ambiente, tá? A capacidade dele de resfriar. Bom, e eu posso relacionar também a potência do meu aparelho de ar-condicionado com a capacidade de refrigeração dele. Eu vou ter uma unidade que vai ser kW por BTU ou kW por TR, dependendo do que eu utilizar para capacidade de refrigeração. Quanto maior for essa relação kW-BTU, mais eficiente é o meu aparelho de ar-condicionado. Então vamos ver algumas características aqui de aparelhos específicos de ar-condicionado e onde que é mais indicado a gente utilizar. Bom, o primeiro aqui, ó, o ar-condicionado split, tá? Ó, eu já estou pulando aqui aquele ar-condicionado, aquele caixotinho, que ele ficava assim, que fazia aquele buraco na parede para encaixar ele. Já estou pulando aquele lá, porque aquele, ó, aquilo gasta energia, bebe mais que Chevette a álcool. Aquilo ali pode correr. Aí já estou pulando direto para o split, que é um ar-condicionado um pouquinho mais moderno, e ele também é utilizado aonde? Em espaços pequenos e médios, tá? Residência, ou algum comércio pequeno, né? Restaurante. Então, o split ele é um aparelho de ar-condicionado compacto. E ele é dividido em duas partes. O evaporador, tá? Que é esse de cima aqui, que ele fica dentro do ambiente que eu quero refrigerar. Ele vai soprar o ar refrigerado pelo ventilador dele aqui, tá? E ele vai trocar o calor diretamente do ambiente com o sistema de refrigeração. E eu tenho a segunda parte, que é o condensador, que é essa segunda aqui, ó, que está embaixo, tá? O condensador, ele fica do lado de fora. Prédios altos, né, que tem ar-condicionado nos apartamentos, você costuma ver esse condensador para o lado de fora, né? Monta uma estrutura ali para ele ficar, abre um buraco na parede para passar o cano para dentro, para ligar, conectar o condensador com o evaporador, tá? Então o split ele é compacto nesse sentido, porque eu não tenho que colocar o condensador dentro do meu ambiente, eu obrigatoriamente tem que ficar no ambiente externo. Então lá do lado de dentro, né, do meu ambiente, eu fico só com o meu evaporador, que não polui muito o ambiente, né? E dá até uma paz você entrar num lugar e ver que tem um ar-condicionado, né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu gosto do ar-condicionado. Bom, o split, gente, ele não é o mais eficiente de todos, tá? Na verdade, ele é o menos eficiente. Mas por que ele é muito utilizado? Porque ele é um equipamento compacto. Eu consigo utilizar ele dentro da minha casa. Eu consigo utilizar ele para refrigerar uma sala comercial, um restaurante pequeno. Então,
apesar dele não ser mais eficiente, eu não preciso instalar um equipamento de ar-condicionado enorme para refrigerar um ambiente pequeno. Eu vou acabar gastando menos, apesar dele não ser mais eficiente, tá? Então, isso vai depender do local que ele é instalado. Então, por isso que ele é preferivelmente usado em ambientes pequenos, devido a ele ser compacto. E outra coisa que é vantajoso nele é o controle individual, tá? Se eu tiver, por exemplo, um escritório com 4 salas, cada uma com ar-condicionado split, eu consigo, se eu tiver uma sala só ocupada, eu ligo só o ar-condicionado daquela sala. Não é igual um ar-condicionado central que eu preciso refrigerar o prédio inteiro, mesmo se o prédio estiver vazio, porque tem uma pessoa em uma sala só. Então esse controle individual acaba economizando energia também em determinados pontos. Bom, o segundo aqui, ó, é o ar-condicionado VRV, que significa volume de refrigerante variável, tá? O funcionamento dele é muito similar ao funcionamento do split, tá? Ele não chega a ser um ar-condicionado central, vou explicar melhor para vocês o que é um ar-condicionado central, mas esse aqui, ó, eu tenho um condensador grande, que é esse aqui, tá? Ele fica na parte externa, e esse condensador, ele vai alimentar vários evaporadores, tá? No caso do escritório que eu falei, onde eu tenho 4 salas, eu consigo melhorar a eficiência em relação ao split, porque eu tenho um condensador só, e eu vou ter o controle individual em cada uma das salas. E o ar-condicionado de cada uma dessas salas está conectado ao mesmo condensador. Então, se eu tenho um condensador só, eu diminui o custo já. Eu não preciso, se eu comprar 4 condensadores, claro que vai ser mais caro, tá? Apesar desse aqui ser maior. Mas eu consigo aumentar a eficiência e continuo com o meu controle individual. Eu consigo ligar e desligar ele em cada sala. Eu não preciso ligar o ar-condicionado e refrigerar o meu andar ou o meu prédio inteiro, tá? Então, é uma opção aí, principalmente para escritórios, para ambientes comerciais. Um restaurante grande também seria vantajoso. Vários outros exemplos aí que eu não vou ficar falando, né? Senão eu vou ficar até amanhã. Bom, o terceiro aqui, o ar-condicionado self-contained. A operação dele é um pouquinho parecido com o VRV, mas ele tem algumas diferenças. Esse aqui, ele é recomendado para refrigerar locais muito amplos, tá? Se ao invés de eu ter um monte de salas, eu tiver um galpão, um salão, onde eu coloco várias mesas e separo por baias, esse ar-condicionado self-contained, ele é muito mais indicado para refrigerar um ambiente amplo desse. Por quê? Eu vou ter esse equipamento aqui que faz a mesma coisa que o condensador faz, apesar dele não ser um condensador, tá? Ele não tem esse nome, mas ele fica normalmente, se for um prédio, ele fica no telhado, né? Ele fica na cobertura, funcionando ali, e a refrigeração ela é feita através de dutos, tá? Os dutos distribuídos naquele sistema de ventilação que ele vai refrigerar o andar ou o prédio todo, tá? Ele não tem o controle individual que o VRV tem, tá? Porque eu não tenho um evaporador em vários locais onde eu posso desligar o meu evaporador e continuar o da outra sala funcionando. Eu não tenho isso. Eu tenho que ligar o ar-condicionado do prédio inteiro, da instalação inteira. Porém, ele é muito mais eficiente. Nos bancos, a agência de banco, né? Esse aqui que é aquele ar-condicionado que quando a gente entra na agência de banco, ele está funcionando lá. Tem aqueles dutos que fica saindo o arzão de cima, tá? Então, por que ele é utilizado nesses locais? Principalmente banco, geralmente tem um salão amplo, né? Tem sala de espera e tudo. Aí por que ele é utilizado? Porque se eu for utilizar um VRV, onde eu tenho um condensador e um monte de evaporador, ele vai gastar muito mais do que eu utilizar esse aqui. Qual que é o ponto ruim desse ar-condicionado? Ele não permite controle individual. Ou eu refrigero o prédio inteiro, ou eu não refrigero nada. Mas, principalmente, se pensar num prédio comercial, principalmente no banco, né?
que tem um horário de trabalho bem definido, eu vou ficar com o ar-condicionado ligado só durante aquele horário. Então tá todo mundo trabalhando naquele horário, não tem rotação de turno, então eu não vou precisar ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo, né? Ele vai ficar só naquele determinado horário, vai servir para todo mundo, isso vai aumentar muito a eficiência. Então, locais aí, como eu dei o exemplo do banco, é mais interessante a gente utilizar esse ar-condicionado self-contained. Bom, e o último aqui é o ar-condicionado com sistema de água gelada, tá? Ele é o mais robusto, né? O maior, demanda um espaço enorme para instalar aqui o chiller dele, que é esse que está sendo mostrado na foto, que é onde a gente faz a troca de calor, tá? Ele é recomendado para locais que precisam de uma capacidade de refrigeração muito grande. O sistema de distribuir de trocar o calor com o ambiente é o mesmo do self-contained, através de dutos, tá? Mas é um pouco diferente. O ar-condicionado esse com sistema de água gelada, ele tem uma unidade central, que é o chiller, tá? É essa aqui da foto, onde é feito o resfriamento da água, e esse resfriamento, a gente troca, né, o calor do ambiente a gente acaba aquecendo a água, resfria ela de novo, e esse processo aqui, a gente vai trocando calor com o ambiente. Só que o chiller, ele faz esse processo de refrigerar a água. Para a gente distribuir isso aqui pela edificação, a gente utiliza os ventiladores, tá? Que tem um nomezinho em inglês aqui, fan coils, mas nada mais é do que ventiladores. Eles vão ventilar o ar através de serpentina, né? Que não é uma serpentina, né? Porque é grosso pra caramba aqui os dutos. Eles vão vão ligar lá com o ambiente que você quer refrigerar, e eu tenho que ter um ventilador para fazer a troca de calor do ambiente com esse sistema aqui propriamente dito. Bom, esse sistema aqui é o mais caro, tá? Para instalar, não o mais caro. Para operar, ele é o mais eficiente de todos. Mas para instalar, ele é o mais caro. Os dutos, eles precisam ser isolados, tá? Para a gente não perder o calor, não perder, né? Para a gente não adquirir calor ao longo do caminho aqui. Senão eu vou sair com o meu líquido refrigerante gelado aqui, na hora que ele chegar lá no local que eu quero refrigerar, ele já está quente. Então esses dutos aqui têm que ser isolados termicamente, tá? Bom, e ele precisa de torres de resfriamento para dissipar esse calor dele aqui quando ele resfria a água também, que a torre de resfriamento não está mostrada aqui, mas isso também aumenta aí a complexidade do sistema. Bom, esse sistema aqui, ele é tão complexo, né? Tão bruto assim, onde que a gente utiliza ele então? Se eu tiver que refrigerar um galpão inteiro de uma fábrica, né, um ambiente industrial ali, eu vou usar o quê? Eu vou usar o self-contained, sair colocando um monte de split, um monte de lugar? Não, isso aí a eficiência vai ser baixíssima, né? Vou usar o VRV, ou melhor, o VRV ou do split, né? Eu vou usar o self-contained. O self-contained, ele é bom, mas ele tem uma capacidade limitada de refrigerar, né? Para um banco ele serve. Agora, pensa num galpão enorme, né? Onde é que eu tenho esteira, eu tenho uma linha de produção. O self-contained, ele não ia aguentar refrigerar um local tão amplo desse. Então aí eu tenho que apelar para o ar-condicionado com sistema de água gelada. Ele consegue gelar um galpão inteiro, porém ele é mais caro para instalar, mas ele também é tão eficiente quanto o self-contained, principalmente pensando nesse ambiente muito amplo. Tá? Ele é o mais eficiente de todos. E ele também não permite o controle individual, obviamente, né? Eu tenho que refrigerar a minha instalação inteira, não tem como refrigerar uma pequena parte. Nossa, estou falando já tem mais de uma hora. Vou tentar falar mais rápido do motor, que é o que está faltando, tá, gente? Bom, aqui eu listei algumas práticas aí para aumentar a eficiência do ar-condicionado. Operar no modo automático, tá? Para ele não ficar refrigerando à toa. Às vezes eu consigo manter a temperatura do ambiente sem ter que ficar ligado. O controle automático permite isso. Desligar os equipamentos quando não está sendo utilizado, tá?
por exemplo, a questão do horário de almoço, que eu tinha falado de desligar o computador. Desligar o ar-condicionado também, para ele não ficar lá refrigerando uma sala que não tem ninguém. Ajustar a temperatura adequadamente. Bom, isso aqui vai a gosto do freguês, né? Otimizar a renovação de ar. Bom, isso aqui está mais ligado à alvenaria, né? Aquela questão que eu falei de aproveitar a refrigeração natural e, no caso de um lugar frio, eu isolar termicamente o meu ambiente. Realizar manutenção regularmente, né? Os filtros de ar-condicionado precisam da limpeza regular, porque quanto mais sujo está o filtro, mais energia o ar-condicionado vai estar gastando para refrigerar o ambiente. Então é importante essa limpeza e troca dos filtros aí para ele ficar mais operando da maneira mais eficiente. Realizar frequentemente calibragem, né, dos equipamentos de medição. Isso aqui nem todo ar-condicionado permite isso aqui, né? O split é um pouco difícil de fazer isso, mas enfim, isso vale para os maiores. Bom, no caso do sistema de água gelada, é importante manter sempre aquela isolação térmica da tubulação que eu falei, tá? Para a gente não, para o líquido refrigerante não esquentar do caminho dele, do chiller até o ambiente que eu quero refrigerar, certo? Então, são práticas aí. Se eu tenho um ar-condicionado, eu não estou fadado a pagar uma conta de energia alta, eu posso ter algumas práticas que vão reduzir um pouquinho o consumo dele, né? Eu consigo melhorar a eficiência. Bom, então vamos falar do terceiro e último aqui, gente, que são os motores, tá? A indústria nacional ela é quase toda baseada em motor elétrico, né? Toda a indústria tem que ter um motor elétrico para fazer algum processo ali. A segunda revolução industrial, ou melhor, a terceira revolução industrial, né? Que veio com a eletricidade. Não, segunda, eu sempre me confundo. A terceira veio com a automação, né? A segunda revolução industrial que veio com a eletricidade foram justamente esses motores elétricos que fizeram possível essa revolução industrial, né? Que mudou o processo, né? As linhas de produção que eram todas baseadas em máquinas a vapor antes. Bom, o setor industrial brasileiro, ele consome cerca de 40% da energia produzida no Brasil, tá? O restante é consumido por instalações residenciais e comerciais, 60%. E 70% da energia que é utilizada na indústria, ela é consumida pelos motores elétricos, tá? Como que ela vai ser consumida de outra forma? Para aquecimento e iluminação, basicamente, tá? Ou a não ser algum outro processo aí, mas 70% da energia que as indústrias consomem são nos motores elétricos, tá? E isso, gente, mostra pra gente como que é importante a gente otimizar a operação dos motores elétricos na indústria nacional. E uma estimativa aqui, ó, que eu peguei no site da WEG, é que existem mais de 20 milhões de motores elétricos trifásicos em operação no Brasil, tá? E tá aqui os números, né? Você consome 144 gigawatt-hora por ano, o que equivale a 24,5% da produção de energia do país, tá? Esses são números grandes aí para mostrar quanto que o motor é importante no nosso sistema elétrico, já que boa parte da energia produzida é consumida por eles. Bom, em 2009, gente, partiu da ANEEL e de outras agências aí ligadas ao setor elétrico, outros órgãos, né, melhor dizendo, uma iniciativa de reduzir o consumo de energia, né? Aquilo que eu falei, não só dos motores, mas eficiência energética de uma maneira geral. Mas, bom, isso começou nos anos 2000, mas em 2009, o governo, através da ANEEL, publicou uma portaria que determinava níveis mínimos de rendimento para os motores elétricos, tá? Que aqui não tem o número, né? Porque depende da potência do motor, não é um número só, não é uma eficiência só. Quanto mais potente for o motor, a gente pode aceitar uma eficiência menor, né? Mas, bom, se tratando dos motores trifásicos, aqueles pequenos, né, que a gente está acostumado a ver, aqui eu peguei essa evolução, essa figura aqui de uma evolução da eficiência dos motores WEG através dos anos. Ó. Lá em 1960, um motor fabricado pela WEG,
ele tinha 88% de eficiência. Em 2016, esse motor da WEG, que é o W22, ele tem uma eficiência de 96,5%. Então, ao longo dos anos, a eficiência dos motores foi aumentando demais. E a WEG, eu estou fazendo propaganda para a WEG, mas ela é uma empresa que não esperou essa portaria, não esperou essa determinação do governo para buscar fazer um motor mais eficiente, tá? Ela já vinha buscando isso aqui, ó, lá desde a década de 60. Ela não teve que ter um apagão para ela buscar investir em eficiência energética através de pesquisa e desenvolvimento, né, inovação e tecnologia. Então, naturalmente, as empresas tiveram, todos os fabricantes tiveram que correr atrás, né, para não perder mercado para esses motores. Bom, gosto de falar da WEG porque é uma empresa brasileira, né? É difícil a gente ter uma empresa no Brasil tão respeitada quanto a WEG né, com os produtos. Outro dia eu estava procurando um motor síncrono, né? Eu queria os dados de placa de um motor síncrono, ou melhor, de um gerador síncrono. Aí eu busquei uma referência de um artigo da China que tinha os dados de um motor e eu fui ver do gerador, melhor dizendo. Aí eu entrei num site da China, que estava em inglês o site, e o motor que eles estavam vendendo era da WEG. Eu fiquei muito alegre de ver isso, né? Um motor brasileiro lá fora. Muito legal de ver isso aí. Enfim, vamos falar da eficiência energética dos motores, né? Como que a gente pode aumentar a eficiência energética não só trocando o motor, mas algumas práticas aí para aumentar essa eficiência. Bom, se eu tenho um motor já instalado, e ele não é o motor mais eficiente do mercado, não tem problema, não preciso trocar ele, tá? Às vezes não vale a pena eu trocar. Bom, e eu posso observar algumas formas de operar esse motor de uma maneira melhor para aumentar aí a eficiência dele, tá? Bom, quanto maior a idade do motor, esse motor vai ter passado por mais reparos, né? Por mais manutenção. E quanto mais manutenção foi dada nesse motor, mais vai reduzindo a eficiência dele, tá? E tem um processo aí de rebobinagem, né? Que quando as bobinas do motor elas estão tão desgastadas que elas precisam ser trocadas, a cada vez que o motor é rebobinado, a gente passa uma bobina nova nesse motor, né? Forma uma bobina nova, a eficiência dele vai caindo ao longo do tempo, né? Cada rebobinagem de 3 a 7,5%. Conforme ela for feita isso. Se for um profissional muito bom, é 3%. Se for um profissional não tão bom, é 7,5% que vai cair a eficiência. Outro ponto que merece a atenção também para melhorar essa eficiência é o superdimensionamento dos motores elétricos, tá? Quando se trata de um motor, eu sobredimensionar o motor não quer dizer que eu estou garantindo ali uma confiabilidade nele. Por exemplo, eu tenho que operar uma carga que ela vai me demandar 100 watts, tá? Ou melhor, 100 watts é pouco, né? 100 quilowatts. Poxa, eu vou pegar um motor de 200 quilowatts só para garantir que ele vai aguentar o tranco, né? Mas isso pode ser muito prejudicial para a eficiência energética. Por quê? O motor ele vai ter o melhor rendimento dele, ou seja, a melhor eficiência, se ele estiver operando na velocidade nominal dele e a plena carga, com a carga nominal dele, tá? Aqui tem um monte de gráficos, mas eu quero que vocês observem esse aqui do rendimento, que é esse, ó, que eu vou tentar riscar em cima dele. Bom, aqui o rendimento de acordo com a carga do motor, tá? Se eu tiver próximo de 100% aqui, ó, o rendimento do meu motor, ele é o máximo. Se eu estiver operando em sobrecarga, esse rendimento vai ficar bom também, tá? Agora, se eu estiver abaixo dessa faixa recomendada aqui, eu consigo ficar numa faixa que o rendimento dele é até bom, ó, perto de 80% aqui, eu não chego a 70%. Agora, se eu operar com uma carga de 30% ou menos nesse motor, o que vai acontecer? O rendimento dele vai começar a cair bruscamente. Então, se eu sobredimensionar o motor, o que eu estou fazendo? Eu estou caindo para essa faixa da curva aqui, certo? Então, não adianta
pegar um motor de uma potência muito maior para tocar uma carga pequena. Eu só vou estar baixando a eficiência dele para níveis mínimos, certo? Gente, eu vou acabar já, tá? Essa aula tá comprida. Foi mal. Bom, então, o ideal é a gente projetar um motor, a gente sabe a potência da carga, o motor tem que casar a potência com a carga, não adianta sobredimensionar ele, certo? Ele vai acabar gastando mais ainda. Inversor de frequência. Vocês já ouviram falar de inversor de frequência na matéria de acionamentos? Acredito eu, né? Viram lá no CAD Simo. Bom, o inversor de frequência é um equipamento que pode melhorar a eficiência do motor, principalmente em aplicações de velocidade variável, tá? Bom, antes de existir o inversor de frequência, como é que eu fazia para variar a velocidade de um motor? O motor de corrente alternada não dava. Eu tinha que usar um motor de corrente contínua, que é muito menos eficiente que um motor de indução. Se eu utilizar um inversor de frequência, eu consigo operar um motor de indução com velocidade variável, tá? E a energia gasta pelo inversor de frequência em si é baixíssima, tá? Perto da potência do motor. Então é um equipamento que vai controlar a velocidade do motor e vai fazer com que eu opere de uma maneira muito mais eficiente, certo? E eu consigo economizar até 30% aí de energia se eu utilizar um inversor de frequência, ao invés de eu utilizar, por exemplo, um freio manual para diminuir a velocidade desse motor, tá? Freio manual não, freio mecânico, melhor dizendo. Bom, aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá aquela lista de recomendações para melhor utilizar o ar-condicionado, aqui tem uma lista de recomendações para utilizar melhor os motores, né? Primeira coisa, avaliar a substituição do motor por um mais eficiente, mas se não for possível também não precisa substituir. Redimensionar corretamente a potência, aquele negócio que eu falei de não sobredimensionar, tá? Porque você vai acabar gastando mais energia. Evitar o rebobinamento ou reparo de motores antigos, tá? Se você vê que o motor está sendo reparado ali já foi reparado várias vezes, melhor trocar de uma vez, tá? Melhor comprar uma máquina nova. Apesar do motor elétrico durar muito tempo, esse é um equipamento muito robusto. Utilizar inversores de frequência em aplicações com variação de carga, porque ele vai evitar esse gasto aí a mais, né, por causa da variação de carga. Equilíbrio das tensões, né? O motor trifásico, eu tenho que verificar se ele está consumindo energia igual nas 3 fases, porque esse equilíbrio aí vai acabar fazendo eu gastar mais energia. Ajustar os condutores, a tensão e a corrente do motor, né? Isso aí, claro, né? Se eu utilizar um condutor abaixo, ele vai acabar esquentando muito e calor é energia, eu vou acabar perdendo energia dessa forma. O selo Procel, eu esqueci de botar aqui a figura dele, é um que tem uma carinha assim, com um negócio aí, tem uma carinha feliz assim. Esse selo quer dizer que o equipamento é eficiente, né? Foi verificado pelo Procel. E fazer inspeção de motores, né? Aquela manutenção que tem que ser feita para evitar, eu falei muito da manutenção já antes. E evitar, a última aqui, evitar partir ao mesmo tempo motores de grande potência. Por quê? A corrente de partida é elevada, gente. Nem sempre a gente tem um inversor de frequência para partir o nosso motor, tá? Então, é muito prejudicial eu partir um monte de motor de uma vez, porque senão eu vou acabar ultrapassando a demanda contratada, né? Se eu ultrapassar a demanda contratada, eu vou pagar multa para a concessionária. Então, o ideal é não ultrapassar para evitar de pagar essa multa e também evitar de acionar a proteção. Nunca é recomendado eu ligar os vários motores de uma vez. Bom, para finalizar aqui, agora eu prometo que para finalizar mesmo bem rápido, algumas ideias aqui para aumentar a eficiência energética. A cogeração de energia, tá? Se eu tiver um gerador alimentando um equipamento para algum processo térmico, esse processo térmico ele está jogando calor no ambiente, né? Ele está jogando calor fora. Eu posso reaproveitar esse calor, por exemplo, para aquecer uma caldeira, tá? Por exemplo, o chiller lá do ar-condicionado. Ele tem as torres para refrigerar, né? Para ele não sobreaquecer. Ao invés de eu ter uma torre de refrigeração, eu
pego aquele calor, aqueço uma caldeira e gero energia a partir desse calor. Por quê? O calor é energia térmica, eu vou só converter a linha elétrica para aproveitar, certo? Então, é um ciclo aí de reaproveitamento. Aqui, ó, aquele do bagaço da cana que eu falei, tá? A gente vai moer a cana para extrair, né, a, a garapa, né? Eu que chamo de garapa, não sei como é que vocês chamam aí. Mas enfim, para produzir açúcar, produzir álcool, quem faz rapadura produz rapadura, enfim, vai depender aí do que a empresa produz. Vai jogar o bagaço fora? Não, vai jogar o bagaço num forno, na caldeira, vai queimar o bagaço da cana, aquecer essa caldeira e tocar um gerador aqui, ó, aproveitar o calor da queima do bagaço da cana para gerar energia elétrica. Então, eu já tinha comentado isso aí, mas tem um esquema aqui para simplificar mais. E fontes alternativas de energia. Peguei aqui, por exemplo, energia solar fotovoltaica, que é aproveitar a luz do sol, que está ali de graça para a gente todo dia. É um investimento que, principalmente para alguém que tem um comércio, para alguém que tem uma pequena indústria, é um investimento que eu acredito que vale muito a pena, porque tem retorno, tá? Você tem um investimento alto no início, mas sua conta de luz vai baixar bastante ao longo do tempo. Então, é isso aí. Alguma dúvida sobre eficiência energética, pessoal? Quanto à evolução dos motores lá, aquele primeiro motor lá foi em 1960, né? 88%. Em 2016, 96 ponto alguma coisa, né? De eficiência. 96,5. Isso. E você vê, em 50 anos até que não evoluiu muito, né? Ou eu estou errado? Não, evoluiu bastante, ó, evoluiu. Foi praticamente 1% por década, praticamente, que evoluiu. Tá? Então, eu acho que um salto aí de 8,5%. Eu acho um salto muito grande, assim. É um salto bom, mas é meio século também, né? Não, mas assim, é porque é uma tecnologia que é uma tecnologia consolidada, dominada, não tem muita coisa que melhorar. Como é que faz para melhorar a eficiência do motor? É através de engenharia de materiais, é desenvolver um material melhor para você construir o motor, certo? Então, assim, parece pouco, mas joga isso aí na conta de energia para você ver se é pouco. É muita coisa. Não, isso é 1% em um cara que paga aí 100 mil reais de energia elétrica é absurdo. Qualquer meio por cento para ele é vantagem. Não, você olhando assim a grosso modo, parece que não, né? Mas você vai ver os números, né? Uhum. Semana que vem, quando a gente falar de tarifação, eu vou mostrar uma conta alta para vocês aqui de indústria. Vocês virem de onde que vem esse preço, né? Por que é alto. Certo. Ô Guilherme, você ia perguntar alguma coisa aí? Não, tô tranquilo, o Andrei. Hoje a aula foi mais de boa, né? Mais de boa, né? É. Gente, então é isso aí. Hoje eu sei que a aula foi um pouquinho maior, estendi um pouquinho, eu não costumo falar tanto, mas tem 1h30 que eu tô falando. Bom, tem um trabalho, tá, sobre a aula de hoje, coloquei no Teams aí. Trabalho, esse aqui não tem que fazer conta nem nada, não. É um trabalho para vocês pensarem na aula de hoje e aplicar tudo isso aí que eu falei na aula de hoje numa situação que eu criei aqui, uma situação hipotética. Beleza? Como é que ele é? Ele é individual? Tá no Forms? Como é que é? Não, é individual, mas tá no. Não, tá no. Igual esses últimos aí que eu passei, tá no Teams aqui. Você pode. Bom, esse aqui você vai ter que fazer um texto, né? Na verdade. Então você pode fazer no Word aí e mandar. Eu prefiro que vocês mandem no Word aí do que escrever no papel e tirar foto, né? Porque como é só texto, não tem que fazer conta.
Mas se de tudo não der para escrever no Word, pode escrever no papel, tira foto e manda, não tem problema não. E Beleza. dá um prazinho, mas você não Ah, consegue dar até sexta-feira aquele outro, não? então, aqui eu vou mudar aqui no Teams o prazo. O Guilherme pediu aí para dar um prazo maior do que eu passei semana passada. Aí eu vou estender até sexta-feira, tá? Até sexta, Obrigado. meia-noite. Obrigado. Então fica assim, então. É isso aí. Obrigadão, viu?